Muito obrigada, professor Haroldo. Acho que você traz muitas provocações, porque nós iniciamos o nosso colóquio quarta-feira, falando da filologia, falando da cultura, falando da linguagem, passamos para a linguagem escrita, para a literatura, para o ler e dizer, para a leitura e a escrita, essa relação que nos constitui, depois o cinema, depois a música, e agora você traz a questão, nos provoca desse sujeito, desse apagamento, dessa obra, dessa produção, que faz parte, que legitima essa discussão das linguagens e os lugares da linguagem na constituição humana. Então, nós estamos bem adiantados no nosso tempo. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o professor Haroldo, faça agora, ou a gente pode pensar em transpor essas perguntas para o início da tarde, que nós vamos ter esse debate com todos presentes, para a gente continuar a nossa conversa sobre a temática do nosso colóquio. Se alguém quiser fazer uma pergunta, só uma pergunta. Então, porque depois, no momento do debate, esquece um pouco tudo aquilo que foi falado agora, nesse momento que a gente está cheio de provocações e perguntas e tudo mais. Bom, Haroldo, você sabe que esse tema é um tema que me provoca muito, Eu não tenho respostas ainda a todas as perguntas que eu faço em relação à autoria. Eu tenho crítica em relação ao que os textos da educação, que não é o seu caso, que eu não tenho envolvido diretamente Foucault e educação, Foucault não escreveu para isso, mas a gente usa e abusa do termo autoria dentro da escola como se fosse possível fazer isso, E, então, voltando à questão da primeira palestra desse encontro, se a gente não pensa no sentido da palavra, a gente comete alguns equívocos lá dentro da escola. E ao invés de colocar a criança na experimentação da função autor, a gente fica dizendo que ela já é autor e autor com autoria. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com isso, eu penso. Mas, embora tenha muitas inquietações, eu gostaria de ver se eu estou no caminho certo, nesse link que eu fiz aqui no nosso colóquio, quando você fala, a escrita é o próprio sumidouro do sujeito, O Foucault diz isso, Então, eu fiquei pensando em tudo que a gente discutiu em relação à escrita. Em relação à escrita, como na palestra do Dago, a função psíquica superior sendo desenvolvida por conta da escrita e não só da fala, Então, há essa questão da relação pensamento e palavra, que poderia, esse sumidouro também poderia estar aí localizado, porque eu penso e eu escrevo e eu usei aquela palavra para escrever e isso me remeteu de volta ao pensamento e há um movimento em relação a isso. E outra coisa também que eu penso no momento da escrita, eu sou um sujeito em devir, vir a ser, porque o tempo todo que eu faço uso da escrita, se ela me constitui como sujeito, então significa que ao escrever aquele texto, eu já estou me modificando e me constituindo, e aí parece que então eu nunca sou eu, porque eu não estou nunca acabada. Não sei se eu posso pensar isso, ou se, claro que eu não estou dizendo, o Foucault pensa isso, mas será que essas palavras do Foucault, nós poderíamos, por ela, pensar também essas coisas em relação ao constante vir a ser do homem nesse trabalho da escrita? Já? Eu acho que são basicamente duas coisas, Adriana, que você aponta aí. Essa questão do autor, como ou do próprio texto como o sumidouro do autor, acho que é o que o Foucault propõe dentro desse entendimento que ele tem de como que os discursos deveriam funcionar na nossa sociedade. E, no entanto, em contraposição a isso, existe toda uma regra, todo regras de funcionamento mesmo, de seleção, de legitimação, enfim. Aqui, eu acho que é bem isso,
do título, né? Que importa quem fala, né? Quando a gente pensa na ideia do texto, né? da produção como lugar que vai desaparecer o sujeito, esse sujeito que escreveu, ele não importa mais, né? Mas o que importa é o que é dito, é o que circula, é aquela elaboração do pensamento que está em circulação. E é claro que a gente não tem essa regra de funcionamento para a circulação dos discursos, né? Que é um pouco até um pouco não, exatamente isso que ele fala nessa citação última que eu li aqui, né? Que ele fala dos próprios livros dele, que ele preferia que os livros em geral circulassem pelo que eles dizem, não pelo que o autor diz, né? Não sei se é bem isso assim que você diz. Agora, com relação a essa coisa, né, desse vir a ser, eu acho que é um pouco isso, porque à medida que o autor e que o escritor vai fazendo e vai, acho que um pouco deixando de ser o que ele é na própria escrita, que ele vai sumindo na sua própria escrita, talvez eu me arriscaria a dizer que eu acho que a cada nova escrita ele vai, não vou dizer a palavra que eu ia dizer que era renascendo, mas ele vai se refazendo, ele vai se reconstituindo, né, como sujeito que também é constituído por essa linguagem que o constitui enquanto discurso, né? Não só o discurso que o define, o nomeia, mas também o discurso que é produzido por ele. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Quando, no exemplo desse texto do Foucault aqui que eu usei, né, do verbete, eu acho que ele faz isso um pouco, né, quando ele se escamoteia no pseudônimo. Ele está, de uma maneira ou de outra, exercitando essa função autor a partir de um outro lugar. É uma brincadeira, na verdade, eu acho, que ele faz, né? Mas até aquele dia no grupo lá, eu falei, sabe que ele tinha essa intenção toda? Era tão, né? Mas assim, uma brincadeira que ele mostra, né? E acho que o que para mim é claro é isso, que ele mostra exatamente isso, essas diferentes posições, sujeitos possíveis a partir do discurso, sumindo do discurso, desaparecendo do discurso, com o discurso e no discurso. Me parece que é um pouco isso.